Bom, muito bom dia a todos. Eu quero aqui fazer coro aos colegas que me antecederam, parabenizando a PAMAGE, o doutor Paulo, pela realização desse evento e agradecer a oportunidade das associações aqui presentes de poder levar, né, o nosso clamor, nossa mensagem, esse mal que aflige a todos, que é a falsificação de marca do país. Então, faço coro aos demais, agradecendo a PAMAGE por esta oportunidade. Bom, eu vou falar em nome do Grupo de Proteção à Marca BPG, e somente para dar uma noção do que é essa associação. É uma associação sem fins lucrativos, que foi criada por empresas que tiveram um histórico de falsificação de produtos com as suas marcas. Então, atualmente nós temos empresas como a BIC, Henkel, Switchmatch, Nike, Chanel, Louis Vuitton, Souza Cruz, Philip Morris, Nokia, Motorola e Faber-Castell. O principal objetivo do BPG é justamente o combate às falsificações de marcas, patentes, concorrência desleal, e a associação faz isso através de ações institucionais. Mencionou-se aqui muito treinamentos às alfândegas, e esse é o principal objetivo do BPG, é a principal ação. Nós desenvolvemos um manual de identificação de falsificação, que está sendo encaminhado através de treinamentos para todas as alfândegas do país, que é por onde efetivamente ingressam os produtos falsificados. O BPG também faz convênio de confirmação técnica com os órgãos públicos, destruição de produtos falsificados apreendidos. Fizemos também um convênio com o Ministério Público do Estado de São Paulo recentemente, e também somos membros do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Muito bem, o que me coube aqui nesse seminário, falar sobre questões jurídicas do combate às falsificações, e vou tentar rapidamente abranger questões do âmbito criminal, do âmbito civil e algumas questões atuais referentes ao comércio de produtos falsificados no país. Antes, porém, eu queria só enfatizar a mudança que nós tivemos no cenário do comércio mundial de produtos, inclusive falsificados, nos últimos 20 anos. Globalização, internet, a intensificação do comércio mundial de mercadorias, de uma forma geral, facilitou também a evolução do comércio de produtos falsificados, como já foi mostrado pelos números aqui apresentados pelo Fórum Nacional de Combate à Pirataria. Porém, nós não tivemos uma mudança legislativa para acompanhar a evolução dos problemas gerados com a falsificação de marcas. Na verdade, em alguns casos, na contramão da necessidade de coibir de forma mais eficaz esses delitos, nós tivemos algumas mudanças que acabaram por beneficiar a prática desses delitos. Eu vou falar um pouco justamente sobre essas mudanças. Então, o cenário no início da década de 90, antes da Lei 9.279, que é a atual legislação da propriedade intelectual, nós tínhamos a Lei 5.772, e nós tínhamos ali uma pena para quem vendia o produto falsificado, uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção, e não tínhamos a juizado especial. Então, naquela ocasião, o que nós tivemos como exemplo? O Dr. Edson Brandão falou aqui da falsificação do vinho, e sobre a égide daquela lei, nós tivemos em 92 a condenação de um falsificador de champanhe, né, champanhe Vieux Clicquot. Ele colocava lá um champanhe de péssima qualidade em garrafas com rótulo da Vieux Clicquot. Esse cidadão, ele foi condenado inicialmente a uma pena de 1 a 2 meses de detenção, depois o tribunal manteve a condenação, mas baixou a pena para 7 meses de detenção, mas ele efetivamente foi para a cadeia, cumpriu a pena. Em 97, já sobre a égide da Lei 9.279, nós tivemos também a condenação de um falsificador de artigos de confecções. Ele falsificava Zoom, PM Officer, era famoso na época, e ele foi condenado a pena de 1 mês e 5 dias de detenção. A pena era até pequena, mas ele efetivamente foi recolhido à prisão e ficou 1 mês na cadeia. Muito bem. No cenário atual, depois
da mudança na 9.279, que, inexplicavelmente, reduziu a pena para quem vende produtos falsificados. Por isso que eu digo que a nossa legislação foi na contramão. Então, a pena que até então era de 3 meses a 1 ano de detenção e multa, passou a ser de 1 a 3 meses de detenção ou multa. E nesse cenário, qual o exemplo que nós podemos dar? E um exemplo até desolador. Em 2003, a Polícia Civil de São Paulo encontrou uma fábrica de bolsas Louis Vuitton em plena Rua Cantareira, aqui na região central. E era uma fábrica realmente com costureiras, se cortava o tecido, colocava as marcas, montavam-se as bolsas. Muito bem, providenciou-se todos os laudos necessários, cumpriu-se todas as formalidades, e nós não temos poucas em relação a questão da falsificação de marcas. Crime de natureza privada, nós temos que obedecer à regra do artigo 524 a 529 do Código de Processo Penal, providenciarmos laudos por peritos nomeados pelo juiz, são 2 peritos, os peritos são pagos, os honorários são arbitrados, então é o custo dessa medida, para depois sim a queixa-crime ser recebida. Acontece que, devido à incidência da Lei 9.099, essa queixa-crime, depois de proposta, antes de ser recebida, ela foi encaminhada ao GCRIM, e somente 2 anos depois, nós tivemos uma audiência preliminar de transação. Suspendeu-se o processo em relação a alguns dos querelados presentes, mas o principal deles não estava presente, com alegação, inclusive de seus irmãos, que ele estava na China. E foi aquela dificuldade toda de localização, e nós tivemos, em 2007, declarado a extinção da punibilidade pela prescrição. Então, nós pegamos uma fábrica de produtos falsificados, e não conseguimos penalizá-los. E nós estamos falando do crime de falsificação, não de venda. A venda é de 1 a 3 meses, mas a de falsificação não mudou, é de 3 meses a 1 ano. Então nós temos uma prescrição de 4 anos. Mas a prescrição da ação, nós falamos de prescrição somente depois da ação recebida, embora ela retroaja, mas nem recebidas as queixas-crimes por falsificação de marcas estão sendo. Por quê? Incide a transação penal, incide o juizado especial criminal. Então, o que nós temos nesse cenário, nas questões do âmbito criminal? Dificuldade da persecução penal. Aliás, eu diria que nós temos uma inviabilidade da persecução penal, seja pela prescrição, seja pela transação. Um paliativo que tem sido utilizado em alguns estados é a apreensão de produtos falsificados pela polícia e já a elaboração de um termo circunstanciado de ocorrência, que já é encaminhado ao juizado especial criminal, antes de qualquer formalidade para a propositura da queixa-crime, e ali se faz a transação, o cidadão concorda em pagar algumas cestas básicas à comunidade, concorda com a destruição dos produtos apreendidos e vai para casa. Não tem persecução penal. Não é o melhor dos mundos, mas ainda assim tirou-se o produto do mercado e resolveu-se uma questão que incomoda muito e onera muito hoje as vítimas de falsificação de marcas, que é justamente a destruição dos produtos, porque todos os produtos apreendidos, sejam em operações da polícia, operações das empresas e até mesmo das alfândegas, as autoridades públicas não têm depósito. E os titulares de marca têm que arcar com o custo do armazenamento dessas mercadorias, custo esse que não é baixo. E, normalmente, espera-se o resultado final do processo para determinar a destruição dos produtos apreendidos. Nós tivemos na alteração do artigo 184 e também do 530 do Código de Processo Penal, 184 da Lei de Direitos Autorais e 530 do Código de Processo Penal, em relação aos direitos autorais, o poder do juiz determinar, a faculdade do juiz determinar a destruição de produtos falsificados apreendidos, quando não for conhecida a autoria ou nos casos em que a autenticidade não foi questionada. Mas isso em relação aos direitos autorais. Nós não temos isso ainda em relação à falsificação de marcas. Então, nesse cenário, que está extremamente favorável ao contrafator,
a nossa esperança é a aprovação do projeto 333/99, já referido pelo Dr. Bismona, e como o número indica, 333/99. Já faz 11 anos e há mais de 3 anos nós estamos esperando pelo último ato legislativo, que é a aprovação desse projeto em plenário. Mas não está andando. E o que diz esse projeto? Primeiro, pena, aumento de pena, 2 a 4 anos de reclusão e multa. É muito. Não é. O que nós queremos é viabilizar a ação penal privada e, na verdade, esse projeto vem a corrigir uma discrepância. Por quê? Em termos de violação de direitos autorais, o artigo 184 já determina que a venda de produtos falsificados, CD e DVD, está sujeita a uma pena de 2 a 4 anos de reclusão. No entanto, a venda de produtos falsificados, muito mais graves, principalmente nos casos em que o consumidor é enganado e que é exposto a riscos, nós temos uma pena de apenas 3 meses de detenção. E esse projeto também, assim como o 530 do Código de Processo Penal, também prevê a possibilidade do juiz decretar a destruição do produto quando não for questionado a sua autenticidade ou quando não for identificado o autor dele. Que é o que é corriqueiro, porque em todas as apreensões de produtos falsificados que se vê nesses grandes centros, o pessoal se evade do local e é impossível identificar o autor do delito. Muito bem, passamos então a examinar as questões no âmbito civil, que é o mais utilizado pelas empresas vítimas de falsificação de marcas. Então nós temos a lei da propriedade industrial, que permite ao juiz determinar a busca e apreensão dos produtos contrafeitos, permite também determinar a sustação da violação, a obrigação de não fazer, deixar de vender aquele produto sob pena de pagamento de multa diária, e tudo isso nós podemos combinar com indenizações por danos materiais e morais. Muito bem, mas vamos voltar de novo ao cenário das falsificações hoje, que foi já mostrado aqui pelo fórum. O comércio de produtos falsificados hoje ele é feito de forma informal, né? É clandestino. Então, as ações de busca e apreensão também esbarram numa dificuldade de citação, dificuldade de prova. Eu vou dar um exemplo de como nós fazemos em relação, eu digo, a todas as empresas, e aqui tem tem outros escritórios, outras empresas que também têm o mesmo problema, e nós temos um caso emblemático aqui na capital do estado de São Paulo, não, vários, mas o mais emblemático é o Shopping 25 de Março, né, que é um foco de venda de produtos contrabandeados e falsificados de forma escancarada. E esse shopping abriga mais de 800 estandes, pequenos boxes, vendendo produtos falsificados. Então, como é o cumprimento de uma medida de busca e apreensão? Nós temos que pedir para o juiz não só a ordem de busca e apreensão, mas também uma ordem de arrombamento, porque eles fecham as lojas para impedir a apreensão. Nós temos que pedir também um ofício à Polícia Militar do Estado de São Paulo, a garantia da segurança dos senhores oficiais de justiça, e a Polícia Militar tem que destacar mais de 40 ou 50 homens para fechar o shopping e evitar tentativas de impedir a ação. Nós movimentamos carregadores, advogados, enfim, é uma operação de guerra que começa às vezes 6 horas da manhã e vai até 4, 5 horas da tarde. Muito bem, apreende-se 100 mil, 200 mil produtos. O problema é que no dia seguinte as lojas são reabastecidas rapidamente com o mesmo produto, com a mesma venda, porque não se respeitam as ordens judiciais. Normalmente essas ordens judiciais são combinadas com a obrigação de não fazer, mas o cidadão que está vendendo ali, a maioria em situação irregular do país, são estrangeiros, ele não está nem aí para multa de 5 mil, de 10 mil reais. Nós não vamos conseguir executar nunca. Aliás, nem citá-los nós vamos conseguir. Então nós temos um ambiente de informalidade. E quando nós falamos
na forma como é abastecido esses centros de distribuição, nós temos, então, a presença das organizações criminosas. Porque o produto vem da China, e são contâneas e contâneas que abastecem só 25 de março, Galeria Pajé, Mundo Oriental, e nós avançamos em outros estados. Brasília tem Feira dos Importados, Belo Horizonte tem Shopping Oiapoque, enfim, todo o estado praticamente tem os seus centros de distribuição. Mas nós não temos só problema com falsificação de produtos importados. Nós temos também a falsificação nacional. Um exemplo que eu dou, uma cidade mineira chamada Nova Serrana, a 100 quilômetros de Belo Horizonte, que se dedica à fabricação de calçados. Tem mais de 1.000 fábricas de calçados na cidade. Mas, seguramente, perto de 20% dessas fábricas se dedicam à falsificação de produtos de marcas. E são fábricas clandestinas, muitas vezes, que fracionam, né, a fabricação de produtos falsificados. Faz-se o cabedal num lugar, coloca-se a sola em outro. Tudo isso dificulta o quê? A prova para obtenção de indenizações. Como é que nós vamos fazer uma perícia contábil, por exemplo, para se aferir uma indenização num comércio informal, em uma fábrica clandestina? Isso é inviável. Daí, eu chamo a atenção, enfatizo a importância das indenizações por arbitramento, principalmente por danos morais. Eu quero aqui citar um trecho de um acórdão, em que um hipermercado foi condenado por venda de produtos falsificados, um acórdão relatado pelo desembargador Francisco Loureiro, da 4ª Turma do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque o ideal, na verdade, é que nós teríamos a multa nociva, a multa punitiva. Nós não temos essa figura. Muitos países as têm, nós não temos. Então, a indenização por dano moral acaba também por cumprir essa finalidade. E diz o desembargador, quanto à fixação do valor do dano moral, deve-se levar em conta suas funções ressarcitória e punitiva. Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade objetiva do dano que ela padeceu. Na função punitiva ou de desestímulo do dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização represente advertência, sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento. Isso aqui resultou de uma condenação de R$100 mil de danos morais. Já tivemos condenação de 200 mil. Porém, certas condenações de 5 ou 10 mil reais por danos morais, que a gente tem em alguns casos, esses compensa o contrafator, o vendedor, pagar, porque não é fator de desestímulo. Muito bem. Aí eu queria aqui chamar a atenção também de algumas questões atuais em relação ao combate ao comércio de produtos falsificados, e aí eu me volto no exemplo do Shopping 25 de Março, que é o caso mais emblemático. Qual é hoje a tendência mundial? Porque esse problema da falsificação é um fenômeno, isso não é só aqui no Brasil, as empresas enfrentam isso em todos os países, e os problemas são idênticos. E como se está se enfrentando isso? Existe uma tendência agora de penalizar também, de buscar a responsabilização dos administradores dos locais que vendem o produto falsificado. Por quê? Todos os locais que dedicados à venda de produtos falsificados, eles são semelhantes. E estar no interior do Shopping 25 de Março, ou em algumas lojas de Canal Street, nos Estados Unidos tem alguns locais, tantos outros na Europa, é a mesma coisa que está em algumas lojas na China. A dinâmica é a mesma. Todos pequenos boxes, todos cidadãos estrangeiros, situação irregular no país. Então, existe uma dificuldade muito grande de se combater através de ações contra os ocupantes desses estandes. Mas a administração de todos esses empreendimentos são coniventes com essa prática. Então, nós tivemos uma ocorrência em Nova York, uma ação contra os administradores de Canal Street, que era um local que se dedicava também à venda de produtos falsificados, que eles chamam de landlord actions, né? Ações contra os senhorios, que foi julgada procedente. Nós tivemos um caso também no mercado de seda na China, e nós tivemos aqui na América
latino, porque no caso aqui no Brasil, né, de uma ação contra o Shopping 25 de Março para responsabilizar os administradores. E qual foi a providência jurisdicional que nós obtivemos nessa ação, uma sentença da doutora Márcia Blanes, que o shopping tem que impedir a venda de produtos falsificados nas suas dependências sob pena de pagamento de R$100 mil de multa diária. E nós provamos a omissão do shopping, a culpa em vigilando e omitendo, porque o shopping foi notificado de quem estava vendendo produtos falsificados e não tomou ação nenhuma. Esta condenação foi mantida pelo desembargador Encinas Manfred, da 6ª Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, e semana passada, esse caso agora está no Superior Tribunal de Justiça, para apreciação no recurso especial. Eu tive no tribunal semana passada, fazendo uma sustentação oral, na qual eu fiz questão de destacar uma outra decisão, num caso absolutamente idêntico, também contra o Shopping 25 de Março, também contra a administração, que foi justamente relatado pelo desembargador Enio Santarelli Zuliani, que vai nos brindar com uma palestra aqui hoje. E eu fiz questão de ler um trecho do acordo do desembargador no STJ, porque esse caso é primeiro no país. E diz o desembargador, na sua decisão, o shopping administrado pela apelante escapa do padrão de normalidade comercial e atua no paralelo à margem da legalidade, como provam os documentos que se encontram nos autos. As locações são provisórias e designadas para determinados períodos. O resultado dessa reiteração e que propicia intensa rotatividade é a insegurança jurídica, na medida em que, sistematicamente, são alteradas as posições contratuais, embora a prática continue a mesma com a revenda de produtos contrabandeados e contrafeitos. Perfeito, a decisão, essa é realmente, absolutamente a realidade do fato. E quando nós tivemos essas ações contra o shopping, nós tivemos conhecimento, depois que juízes de várias ações oficiaram o shopping para dizer quem eram os responsáveis por aqueles boxes, nós tivemos o conhecimento de como são feitos esses contratos. Isso veio aos autos, é público. Né? O shopping se caracteriza como pavilhão de exposições, denominado Shopping 25 de Março. Os estandes são convenientes à rotatividade dos seus ocupantes. Só admite quem se enquadre nas características do empreendimento, que é venda de produtos falsificados e contrabandeados. E o prazo, e aqui é o mais interessante nesse contrato, como ele se titula um pavilhão de exposição, então, prazo da locação, 2 meses para um evento, festa junina, ou festa de Natal. Quer dizer, não tem exposição nenhuma. Não tem evento nenhum. E 2 meses por quê? É justamente para dificultar a ação da justiça. Faz-se apreensão hoje, ninguém é citado e nunca mais vai ser. Porque daqui 2 meses muda todo o cenário dos ocupantes desses estandes. Então a gente vive em relação a esses lugares um território que parece ser um território sem lei. Mas eu acho que essa responsabilização do shopping através dessas ações pode modificar o cenário, embora a execução dessa multa ainda seja difícil. Nós estamos falando de organizações que agem na informalidade e na clandestinidade. Mesmo com recurso no STJ, nós não tinha efeito suspensivo e nós já providenciamos uma execução provisória. 10 dias de multa. O oficial de justiça foi lá, constatou que eles não estavam impedidos, a venda continuava, vamos fazer uma execução de R$500 mil. Nós sabemos, teve uma matéria aqui do Estado de São Paulo, falando justamente do comércio de produtos falsificados, que um box no Shopping 25 tem preço de Iguatemi, custa R$100 mil. Então nós sabemos perfeitamente quanto movimenta esse tipo de atividade ilícita no shopping. Porém, no dia da penhora online, e obviamente o pessoal, os seus advogados monitoram as ações, não tinha 1 centavo na conta da Calinda que administrava o shopping. Então, não é fácil nós lidarmos com ações, com as armas republicanas que nós temos, com a legislação que nós temos, contra um crime que se desenvolve na informalidade, na ilegalidade, na clandestinidade. E somente para fechar questões atuais, como enfatizou o desembargador Paulo Dimas, da importância das ações de fronteiras, sem dúvida nenhuma, hoje é a melhor ação em termos de repressão
a entrada de produtos falsificados no país, principalmente os de origem chinesa. São as apreensões realizadas pelas alfândegas. Daí nós temos enfatizado os treinamentos para os auditores fiscais. Como já falou o Vismona, em relação a essas apreensões, o regulamento aduaneiro recepcionou normas do TRIPS, e a norma do TRIPS sempre diz o seguinte, que o titular de direito violado pode sim pedir à autoridade aduaneira suspensão da importação em casos de violação de direitos à propriedade intelectual. E nesses casos, o titular, o requerente, ele deve providenciar uma discussão de mérito no judiciário. Mas o nosso regulamento aduaneiro, ao recepcionar essas normas, ele impôs, na verdade, ao titular do direito violado a necessidade de se ingressar com uma ação judicial para apreensão dos produtos falsificados, em todos os casos, mesmo as apreensões de ofício, não só aquelas requeridas pela parte, mesmo as apreensões de ofício. Então, o titular de direito violado tem aí 10 dias para ingressar com uma ação para obter uma ordem judicial de apreensão, sob pena de, não o fazendo neste prazo, a mercadoria poder ser liberada. E aí, curioso, como o doutor Vismona comentou, porque em muitos casos o auditor alega que ele não pode dar o nome do importador. Eu sou notificado para entrar com a ação, eu tenho que entrar com a ação sob pena da mercadoria ser liberada, o crime é de ação penal privada, né? Só eu posso exercer esse direito, né? Mas eu não posso ter acesso ao nome do importador. Eu tenho que entrar com uma outra ação contra a alfândega para obter o nome do importador. Então é um problema de interpretação, mas aí nós acabamos arrumando uma outra solução que está sendo levada para o judiciário e tem dado certo. Eu entro com uma medida, um pedido de busca e apreensão, uma ação de rito ordinário, com preceito combinatório, com réu ainda não identificado, né, para obter tão somente uma decisão judicial para impedir a liberação daquela mercadoria. Mas, ao mesmo tempo, nós pedimos ao juiz que se oficie a alfândega para informar quem é o importador responsável. Vindo essa informação aos autos, nós vamos aí, então, fazer a regularização do polo passivo. Bom, Vismona mostrou um quadro muito interessante, eu mostro esse, é idêntico, porém só o visual é diferente, que efetivamente nós temos em relação à falsificação de marcas uma série de crimes que orbitam, né? A corrupção, lavagem de dinheiro, receptação, contrabando, descaminho, sonegação fiscal, fraude no comércio, formação de quadrilha, entre tantos outros. Então, na falta de uma legislação que possa levar à persecução penal pelos crimes de falsificação de marcas. E na notória ocorrência desses delitos, nós temos aí um concurso, né, de delitos, e a autoridade pública pode sim denunciar essa atividade, iniciar a persecução por outro crime. Porque, efetivamente, nessa batalha de titulares de direitos de propriedade intelectual versus contrafatores e organizações criminosas, nós estamos perdendo. Os titulares estão perdendo e estão perdendo feio. E aí, eu chamo a atenção para o que o doutor desembargador Enes Juliani disse no seu acordo. Tem fatos que são notórios. E que eu acho que vale a pena nós termos uma flexibilização de normas, de prova principalmente. Porque fatos notórios não independe de prova. E é notório que Shopping 25 de Março, Galeria Pajé e tantos outros são redutos de venda de produtos falsificados. Nós não vamos obter prova de uma nota fiscal de que esses shoppings estão vendendo produto falsificado. Então, a notoriedade dessa atividade criminosa é importante ser levado ao processo para flexibilização de provas, porque nós já tivemos algumas liminares indeferidas por conta de não se provar por nota fiscal de que havia venda de produtos falsificados nas dependências desses estabelecimentos, desse shopping. Nós nunca vamos conseguir provar, porque eles não dão nota fiscal da mercadoria que vende. Então, eu quero terminar aqui agradecendo mais uma vez a APAMAGES por essa oportunidade, colocando o BPG à disposição. Nós temos um site,
E assim como nós fizemos convênios com vários órgãos públicos, o Ministério Público do Estado de São Paulo, inclusive está recebendo, todos os promotores do Estado de São Paulo vão receber esse manual de identificação, embora voltado para dicas de como identificar as falsificações de marcas, tem uma série de informações úteis a todos os operadores do direito. Eu já coloco o BPG à disposição da Pamages, para, se a Pamages assim desejar, também disponibilizarmos material semelhante para todos os juízes associados da Pamages. Muito obrigado. Eu vou aproveitar aqui, me parece devido ao adiantado da hora, nós não teremos, vamos postergar o coffee break, então nós já vamos passar a palavra ao doutor José Reinaldo Guimarães Carneiro, que é promotor de Justiça Criminal da capital, membro do GAECO, para falar sobre a atuação do Ministério Público.